Salve, salve, galera! Olha a geografia na área, Rogério, para mais um assunto interessantíssimo. Eu, professor Jorge, junto com meu amigo Rogério, Isso aí. Rogério, Estamos e com juntos. nossa intérprete, essa menina maravilhosa aí que vocês estão vendo aí, ó, Aldelinda. Olha o nome dela, Aldelinda. Não precisa falar mais nada, né? Galera, é o seguinte, hoje o assunto é um assunto interessantíssimo, que inclusive tem a ver com a nossa vida aqui, nossa localidade, nosso estado, nossa Amazônia, nosso Brasil, América do Sul, América Latina, Isso mesmo. não é isso? África, Sudeste Asiático, não é isso, Rogério? Muito bem. Então, vamos junto para mais uma viagem geográfica? Vamos lá no quadro, vamos saber que assunto é esse agora, aula 28.1. Rogério, eu falei que tem a ver com a gente aqui, porque a gente vai falar sobre o subdesenvolvimento, Rogério. Exato, professor. Beleza, então nós vamos ver as origens históricas, nós veremos os objetivos de desenvolvimento do milênio, né? Quais são as ideias que se tem para que se melhore a vida, não só de uma determinada sociedade, mas da humanidade. É isso, Rogério? Isso mesmo. E também falaremos sobre o problema lá, as raízes do subdesenvolvimento africano. Rogério, a gente sempre quer que o aluno consiga alcançar habilidades. No entanto, a gente tem que explicar também para o aluno que a habilidade ela está relacionada diretamente ao assunto da aula. Aquele conteúdo ali que às vezes é um tema diferente, mas a habilidade é a mesma. Não é isso? Isso. Porque está interligado alguns assuntos com algumas habilidades. Por exemplo, ele já viu essa habilidade em vários outros lugares. Não é isso? Mas ainda está pertinente a essa habilidade. Exato. Não é isso? Hoje nós queremos que você consiga Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Beleza, olha só. Circulação de riquezas, pessoal. Beleza? Origens históricas do subdesenvolvimento. A condição de subdesenvolvimento de muitos países do mundo tem origens históricas que remontam aos séculos XV e XVI, ligadas ao colonialismo, que marcou a expansão do capitalismo em sua fase mercantil e se seguiu com o imperialismo no momento em que o capitalismo entrou em sua fase industrial, já no século XIX e início do século XX. E aí, Rogério? Aí é bem interessante estar falando sobre essa origem histórica do subdesenvolvimento. E nesse texto a gente consegue verificar o período aí lá do século XV, das grandes navegações. Aí a gente tem esse primeiro momento representando o surgimento do capitalismo, né, do subdesenvolvimento, na relação de colônias e metrópoles. A gente sabe muito bem que o capital, vamos colocar, que foi construído durante essa relação de colônia-metrópole, contribuiu para o desenvolvimento de muitos países que eram, na época, metrópoles. Na segunda fase, a gente tem aí outro momento também importante que contribuiu para gerar essa desigualdade no mundo, foi o imperialismo, lá no século XIX, porque aí, nesse momento, a gente já tem segunda fase da Revolução Industrial. Vários países passando por esse processo e houve aí a necessidade de explorar novas áreas para extrair recursos, para poder garantir o desenvolvimento dessas potências industriais lá no século XIX. Então, Rogério, você viu aí que os alunos perceberam que a gente circulou as palavras em verde. Isso mesmo. E outras palavras em vermelho. Para que fique entendido que colonialismo está ligado ao capitalismo na sua fase mercantil. Isso e mesmo. já o imperialismo está ligado ao capitalismo na fase industrial. Que é, no caso, aí, lá no colonialismo, a primeira fase do capitalismo,
E aqui no imperialismo, a segunda, que já vai ser Revolução Industrial, é a nossa segunda fase do capitalismo, que é o chamado capitalismo industrial. Durante todo esse período, as metrópoles mercantilistas europeias, Portugal, Espanha, Inglaterra e Holanda, passaram a dominar e explorar vastos territórios coloniais conquistados na América, na África e na Ásia. Então, Rogério, já eram potências na época, né? Não é isso? Isso mesmo. Então, olha só aqui, ó, Portugal, por exemplo. Portugal, nós éramos uma colônia deles. E Espanha, que tudo que está aqui ao redor, quase tudo ao redor do Brasil era da Espanha, né? É isso? Então, só para a gente ter uma noção como eram potências na época. Submetidos ao controle e aos interesses econômicos das metrópoles, as riquezas dos territórios coloniais foram intensamente explorados pelos conquistadores. Rogério, eu vou fazer até vou mudar aqui a cor, Rogério, e fazer uma reflexão. O que você acha? Vamos agora. Olha só, intensamente explorados pelos conquistadores. Será que esses caras conquistaram alguma coisa mesmo, Rogério? Será que eles são conquistadores mesmo? Ou foram exploradores? Acho que está mais para exploradores. Exploradores. Né? Conquistadores porque conquistaram muitos benefícios. Boa. Conquistaram riquezas nossas, né? Isso mesmo. Muito bem. Que também escravizaram e dizimaram. Olha que palavra forte. Meus queridos alunos, duas palavras fortes e duas palavras tristes. Imagina escravizar um povo que vivia livre. Estamos falando dos indígenas. Viviam livre dentro do seu território. E que era deles. Não é isso? E quando não se sujeitavam a essa escravização, eles eram dizimados. Como assim, professor, dizimado? Meu amigo, dizimar um povo é fazer com que eles sumam. Eles foram extintos. Eles foram tipo assim, um genocídio em relação aos indígenas nessa época. É isso, Rogério? E eles que habitavam essas terras. Ok? Então, Rogério, é realmente duas palavras fortes que aconteceram aqui em toda a América. Então, nós temos aí o nosso mascote da GEL, para a gente recordar. As metrópoles forneciam manufaturas às colônias, e essas manufaturas eram tecidos, ferramentas, utensílio doméstico. E as colônias, o que forneciam? Riquezas que eram comercializadas lá na Europa e gerava grandes lucros às metrópoles. Riquezas como minerais, como ouro, como a prata, e também, inicialmente, né, riquezas aqui da nossa Mata Atlântica, ao Brasil. Isso. Fora o ouro, né? Ouro, diamante ali nas Minas Gerais, né? Então, nós temos aqui a relação da DIT, né? A DIT no período colonial, entre metrópoles e colônias. Exatamente. Ali na região que era a terra dos Incas, né? Dizem que era um Eldorado também. Isso mesmo. De ouro, muita prata, que foi intensamente também explorado pelos espanhóis e também dizimou aquele povo. Com certeza. É isso? E toda essa riqueza foi para onde, Rogério? Para a Europa. As metrópoles, né? As metrópoles que estão lá na Europa. E essas relações históricas têm a ver, essas relações que a gente está falando aqui, históricas, têm a ver
o porquê dessa separação desses que hoje são os países desenvolvidos. Isso mesmo. E os subdesenvolvidos. Exatamente. Beleza? Muito então, bem. nós estamos falando o quê? Desse momento histórico, das raízes dessa diferenciação. O que é apenas explorar e, por exemplo, os Estados Unidos não foi exploração, foi uma colônia de povoamento. Isso. Nós fomos de exploração. Não é isso, Rogério? Muito bem. Então, tem essa diferença. Quando uma colônia é de exploração, eles vão levar tudo que tiver aqui, como fizeram com a gente. Fizeram com o nosso país, exploraram, e é diferente como fizeram nos Estados Unidos. A Inglaterra simplesmente colonizou para povoar. Isso mesmo. É isso? Muito bem. Beleza. Então, toda essa questão histórica, ela contribuiu aí para surgir, posteriormente, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. É lógico que tem países hoje que são subdesenvolvidos, que estão um pouquinho melhor, que a gente também não pode só se prender na questão histórica, né? Exatamente. Que não é só a questão histórica que vai determinar o futuro do país no seu processo de desenvolvimento ou não. Mas, certamente, a gente também não pode esquecer que esse processo de formação das colônias contribuíram certamente aí para gerar subdesenvolvimento. Gerar subdesenvolvimento que perdura até hoje na maioria dessas nações. E desenvolvimento desses países que hoje, né, são os top, né, as maiores economias do mundo. Perfeito. Vamos lá no quadro. De forma geral, isso explica por que a grande maioria dos países subdesenvolvidos do mundo foram, no passado, olha aí, Rogério, colônias de exploração. E quem explorava essas colônias? As metrópoles. Onde? Na Europa. Essas metrópoles estavam principalmente na Europa. Isso mesmo. Além dos problemas decorrentes de sua antiga relação com as metrópoles, fatores de ordem interna também comprometeram o desenvolvimento dessas ex-colônias. E esses fatores aí a gente pode colocar, né? Vai no próximo slide, vai falar mesmo, professor Jorge? A questão aí de política, né? Economia das nações também acabam interferindo nessa questão aí do desenvolvimento. Mas seguindo ali aquele momento pós-formação de colônia, após conquistar a independência, suas elites dominantes, que durante o próprio processo de colonização defenderam os interesses das metrópoles em troca de privilégio, como posse de terra, controle de minas, ascenderam ao poder político, fazendo prevalecer os seus interesses e privilégios. Então, é bem interessante, né, professor Jorge? Então, por exemplo, o que o texto está falando? Que as elites dominantes, elas ascenderam, ou seja, alcançaram, chegaram ao poder político, fazendo prevalecer seus interesses e privilégios. Isso em vários lugares do mundo, inclusive no próprio Brasil. Quando a gente fala aí, por exemplo, da questão da terra do Brasil, que é um problema aí desde o período aí do Brasil colonial, onde essas terras eram doadas para confiantes lá de Portugal, e depois de todo esse processo de independência, a gente sabe muito bem, né, o que acontece no Brasil, essa distribuição de terra. Desigual, maior parte da terra concentrada na mão da minoria, fruto dessa divisão aí. E essa figura aí, Rogério, um idoso, né? Uma criança, o idoso falando, garoto, eu sou do tempo do coronelismo. Aí o bebê, eu também. Então, essa questão da desigualdade, essa charge, né? Ela frisa muito bem isso. Isso pode ser em vários lugares do mundo. Isso mesmo. Essa continuidade dessa desigualdade, desse privilégio de poucos. Exato, é isso? Exato. Em vários lugares do mundo. África, América Latina. Okay? Ásia, né? Ásia. Em muitos casos, essas elites, também chamadas de oligarquias, se mantiveram no poder por meio de governos autoritários, como o professor Jorge estava falando, antidemocráticos, submissão aos interesses de grande capital internacional.
e agravaram ainda mais a grave situação de pobreza já existente. Então, assim, às vezes, tipo assim, não agem em prol do povo, da nação, né? Em vários países aí fora, são governos autoritários, ditatoriais, que muitas das vezes mantêm relações com alguns países, e isso prejudica o desenvolvimento dessa nação, que poderia melhorar a sua economia, mas, por conta aí dos seus próprios interesses, decide manter relações com alguns países do mundo. E nós temos aí também outra situação, que as elites privilegiadas e governo corrupto desviam boa parte das verbas que deveriam ser aplicadas na ampliação e melhoria dos serviços necessários para a população. Então, tudo isso aí gera desigualdade, gera o quê? Um baixo desenvolvimento. Então, né, Rogério, olha só. Então, estamos falando de subdesenvolvimento. Subdesenvolvimento esse que antes era colônia, esses países subdesenvolvidos. É isso? Eram colônias. Isso mesmo. Depois se tornam independentes. Mas será que eles se tornaram realmente independentes? Essa questão, né? Será se realmente esta nação é independente? Em que sentido ela é independente? Porque economicamente não é. Depende, às vezes, até de dinheiro internacional para sobreviver. Isso mesmo. Mas, como o texto aborda, tem muito dessas nações, entre aspas, independentes, que tem uma elite dominante, que, em muitos casos, se perpetuaram ao longo do tempo. Exato. É isso? A Charge diz isso. O velhinho lá, o idoso falando, rapaz, eu estou no tempo do colonialismo. Eu também. Então, tem lugares que ainda não acabou. Então, são gerações e gerações dentro de uma sociedade que ainda prevalece essas elites dominantes. Exato. Às vezes eles estão assim de uma forma diferenciada, camufladas, mas a essência é a mesma. É a mesma. Inclusive, nesses países subdesenvolvidos, tem problema muito grande também de corrupção. É isso mesmo. Que isso também é um outro câncer numa sociedade. Aquilo que era para ser desenvolvimento regional naquele país, naquele estado, acaba sendo desviado para o bolso de poucos. E aí, aquilo que era para ser uma estrada ou que era para ser uma praça, uma escola, um hospital, não tem. Tá? Isso em vários lugares do mundo. Isso não estou falando de Brasil, tá, pessoal? Estamos falando do subdesenvolvimento em geral. É isso, Rogério? Isso mesmo. Beleza, vamos lá. Fica evidente que a condição de subdesenvolvimento em que muitos países do mundo se encontram poderá ser superada somente a partir, olha só, o nosso mascotinho aí, ele dá uma sugestão de como pode superar isso aí, ó. Superada a partir de uma profunda transformação em suas estruturas políticas que promovam o fortalecimento da democracia e com governos que prioritariamente invistam no bem-estar do seu povo. Ok? Ok, vamos lá. A exploração colonial não se deu de maneira concomitante. Professor, que palavra esquisita é essa? Nunca ouvi. Simultânea. É o mesmo que simultânea. Beleza? Simultânea, que quer dizer ao mesmo tempo. Beleza? Ela não se deu ao mesmo tempo em todas as regiões do planeta. No continente americano, essa exploração teve início no séculos XV e XVI. Sobretudo com os portugueses e os espanhóis, que eram as grandes potências marítimas da época. Aí nós temos aí como que foi o processo de colonização da África e da Ásia. A gente vai ocorrer mais tarde, nos séculos XIX e XX, que falamos lá no início da aula, principalmente lá a partir do imperialismo, contando também com a participação dos ingleses, franceses, alemãos, belgas, entre outros. E podemos destacar que o processo de colonização teve característica bem diferente de uma região para outra.
Exatamente. A gente, nem todas foi da mesma maneira. Alguns foram com conflitos, né, mais intensos, outros foram mais pacíficos, outros tiveram uma nacionalidade, enfim. Mas esse processo da África e da Ásia já aconteceu após aqui a América. Vai ser lá no século XIX e século XX. Uma coisa em comum é a exploração, né? Exploração, muito bem. E aqui, ó, aqui principalmente, ó, vamos voltar aqui, ó, porque aqui no século XIX a gente já fala de indústria. Então, essa galera que passou a colonizar essas regiões foi em busca realmente de extrair recursos para poder garantir o desenvolvimento da indústria. Na América do Norte, parte da colonização inglesa na América do Norte ocorreu por meio de colônias de povoamento. Por isso que o professor Jorge falou há pouco que essa colônia de povoamento, ó, ela tinha um objetivo, ó, que era de fixar a população em suas terras. Então, povoamento pensava-se em que fixar aquela população para garantir o progresso, a melhoria, o avanço daquela determinada área povoada. Por isso, as colônias desenvolveram suas atividades destinadas a atender suas necessidades internas. Isso é um parágrafo interessantíssimo, Rogério, que evidencia de uma forma subjetiva a ideia que nós temos da potência que é os Estados Unidos. Isso mesmo. Que era uma colônia inglesa. Com certeza. É isso? Que já desde o princípio já pensava em quê? Desenvolver. Desenvolver ali de forma internamente, né, para poder garantir uma estruturação melhor daquela área povoada. América Latina. Assim como na África e na Ásia, a colonização da América Latina prevaleceu as colônias de exploração, servindo quase que exclusivamente a quem? Aos interesses de suas metrópoles, que se apropriaram de quê? De suas riquezas que encontraram nelas. É isso? Muito bem. E raízes do subdesenvolvimento africano. Então, a gente vai analisar, já estudou durante essa aula, né, algumas características desse processo de ocupação. Mas para compreender a dificuldade do desenvolvimento econômico das jovens nações africanas, o que a gente precisa considerar? O fato que o continente foi alvo de uma pilhagem sistemática por parte das nações europeias desde o século XVI. Então, essa galera já era avisada. Então, começaram inicialmente sofrendo aí, como a gente começou falando lá no início da aula também, com a questão do tráfico negreiro, que correspondeu a uma verdadeira sangria. Esses indivíduos, ó, foram exatamente os indivíduos mais vigorosos e, portanto, os mais aptos ao trabalho, aqueles que foram arrancados do continente pelo comércio de escravos. Isso levou à redução do ritmo de crescimento populacional da África nesse século XVI, XVII, e a população africana correspondia aí a 1/5 da população mundial. No século XIX, a 1/15. Então, olha só, ela reduziu muito, né, professor Jorge? A partir desse tráfico negreiro, então foi tendo uma redução da população, porque muitos escravos, infelizmente, foram mortos e outros foram vendidos para diversas áreas fora do continente africano. Rogério, tu tem ideia de como é que era o navio negreiro? Péssimas condições, bem, precária mesmo as condições desse navio. Um absurdo. Vou usar aqui um termo pesado, uma desumanidade. Eles ficavam assim, estreito, porque não tinha espaço para todo mundo, era mesmo só lugar para ele. E quando alguém adoecia e eles percebiam que estava morrendo, eles já nem esperavam morrer, já jogavam ao mar para não contaminar os outros. Então, assim, era tenso a situação. Era tenso, era uma história da humanidade que deveria ser esquecida. Com né? certeza. Só que a gente sabe que, infelizmente, a gente até colocou imagens aqui, que não pode ser dessa forma que era, mas é um pouco parecido. Exato. Em pleno século XXI. Muito bem. É isso?
aqueles navios chegando na Europa, saindo lá da África, né, por outros motivos, né, já problemas do século XXI. Então, pessoas também ali em condição subhumana dentro de navios, totalmente sem condição nenhuma, né? Então, beleza, só para nosso querido aluno saber que as condições eram realmente muito precárias, que esses africanos escravizados eram trazidos para a América. Exato. Vamos lá. Vamos lá. Outro aspecto que a gente tem que considerar é a colaboração das elites africanas com o interesse do capital estrangeiro. Então, também essa galera, né, que era elite se influenciava, né? O Jorge, com essas vendas, né, dos escravos, fazia as suas alianças, mas não pensavam no escravo. A disputa política pelo poder levaram, desde o século XVI, a uma série de conflitos e guerra, os quais contribuíram para uma verdadeira paralisação do processo produtivo, que, evidentemente, apenas agravou o estado de pobreza e violência dentro da África. Então, nós estamos falando lá desde o século XVI, né? Certo. O século XX também foi de muita guerra, até hoje. Até hoje. Tem guerras lá na África, parece que são infinitas. Então, o mais importante é saber que lá tem ainda conflitos, quando não é questão territorial, é tribal, não é isso? Que é resquícios desse imperialismo que houve no século XIX. E o mais essencial é o aluno entender que lugar de guerra é lugar que se atrasa. Correto. Porque se destrói tudo, não é isso? E olha o tempo que eles vêm nessa levada de destruição, de guerra. Então, esse subdesenvolvimento também está ligado a esses momentos de muita guerra ali na África. É isso, Rogério? Muitos lugares ali com problema de guerras tribais e territoriais. Muito bem. É isso aí. Vamos lá no quadro, então? E aí a gente tem toda essa situação aí, ó. E é interessante que tu fala aqui, ó, que as políticas pelo poder, uma série de conflitos de guerra e também a paralisação do processo produtivo, isso aqui principalmente aí por conta de vários motivos, né? Quando o colonizador chegou dentro dessas áreas, ele começou a produzir aquilo que era de acordo com o seu interesse, não pensando, por exemplo, na população africana, como aconteceu no imperialismo no século XIX. E vai agravar o quê? Pobreza e violência. E vai aumentar a violência. O exemplo aí, a questão do imperialismo no século XIX, chegaram na África, eles tinham um modelo de produção que era a agricultura familiar, mas aí quando o colonizador chegou, ele implantou a plantation. Então, essa plantation não era para abastecer a África, que já tinha muitas dificuldades de produção alimentar. O colonizador enviou aí para exportação. Então, aumentou aí para gerar ainda mais esse problema da pobreza do continente africano. Mas então fala para o aluno aí, só lembra ele o que é plantation. Plantation, a gente tem aí, como o Brasil teve aqui no litoral, a cana-de-açúcar, né? Quando tem uma grande extensão de terra, plantando uma única cultura. A monocultura. Monocultura, muito bem. Muito bem, Rogério. Bom lembrar o aluno, né? Sim. Por outro lado, esses mesmos conflitos acabaram por interromper um processo de evolução política no continente, que vinha já de alguns séculos antes do início da penetração europeia, que certamente dificultou a organização e a constituição de consciências nacionais. Ou seja, eles eram nação, mas não tinham a consciência de ser nação, de ser Estado. Aí nós temos aqui um mapinha do período colonial, esse processo aí, ó, das viagens. Aqui nós temos a legenda, os períodos de Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Pedro de Covilhã, e os produtos aí em cada parte do continente africano: ouro, escravos, pedras preciosas e especiarias. Então a gente observa aí que há muito tempo, desde o século XVI, essa área do continente africano já é visitada, já é buscada para retirar esses produtos
disponível em seu território. E aí nós temos aqui o mapa de conflito da África, dos conflitos, né? Que É muito, né, Rogério? muitos conflitos. E parte desses conflitos está ligado mesmo a esse processo lá do imperialismo, quando houve a divisão dessa África, que não era dividida desta maneira. Então, quem fez essa divisão foram os imperialistas. Colocaram tribos rivais em um mesmo território, povos de diferentes crenças, cultura, e tudo isso contribuiu para gerar conflitos. Então, olha só, galera, o que nós temos na África? Nós temos o problema lá de guerra civil, que são guerras, não é guerra de nação contra nação, é guerra dentro do próprio país para saber quem que vai chegar ao poder. Isso mesmo. Altos índices, desculpa. Geralmente por posse territorial, Também, né? Gera guerra civil dentro da África. altos índices de violência interna, movimentos separatistas. Professor, e esse movimento separatista? Fala um pouco sobre ele. Fala aí, Rogério, sobre o movimento separatista para os alunos. Quando a gente tem, às vezes, em determinado território, um povo que foi colonizado por diferentes povos, aí, de repente, aquele povo cresceu dentro daquele território e já não se sente pertencente àquele território, que é garantir a sua soberania, e começa vários movimentos separatistas dentro desse território. Isso, ou seja, ele quer se tornar uma outra nação. Outra nação. Um outro país. Muito bem. Isso é um movimento separatista, galera. Muito bem, Rogério. Crescimento do fundamentalismo islâmico. Opa, então já tem até questão religiosa aqui no meio, Rogério. Temos aí principalmente, a maior parte da África do Norte, aí nós vamos encontrar o islamismo bem presente, e aí gera conflito com a parte central, então tem muito conflitos entre aí as religiões, que tem diversas religiões dentro da África. Olha aí, Rogério, tu acabou de falar, ó, conflitos de fronteira. Exato. É isso? Anexação de territórios. Aí nós temos, olha só, isso aqui. Fome, muita fome. A África a gente conhece muito por causa da fome. Exato. É isso? Olha só, vários lugares da África, Sudão, Chad, Níger, Mauritânia, lá no Congo, Angola, Moçambique, então Somália, Eritreia. Essa aqui ficou conhecida internacionalmente, ó, Etiópia. Inclusive, o Michael Jackson fez uma música com um monte de cantores internacionais para mandar dinheiro lá para a Etiópia na época, que foi a música You Are the World. Isso mesmo. Então, temos também problema de fluxo de refugiados e temos regiões mais tensas, que são esses quadradinhos aí. Beleza? Então, galera, preste atenção aí como tem problema na África. Isso atrasa muito um povo, Rogério. Com certeza. Atrasa problemas de guerra, de violência, de movimento separatista, de conflitos de fronteira, nossa senhora, fome. Então, é muito problema que temos lá. Então, é importante saber que a partir da conquista da independência, as formas de pilhagens se tornaram mais difusas. A extração de riqueza continuou por meio de trocas desiguais e dos baixíssimos salários pagos ao africano. Isso levou a uma imigração forçada, encorajada, que fornecia mão de obra à Europa. Então, a gente tem aí a seguinte situação. Mesmo após o processo de independência do continente africano, que começou a partir da metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava preocupada em construir a Europa e esses países deixaram a África e começaram o processo de independência. Mas conquistaram a sua independência política, mas a econômica até hoje depende de países e organismos externos. Nós temos aqui a independência dos países africanos, pode verificar que é quase todos a partir da metade do século XX, na verdade todos, né? A partir da metade do século XX, então justamente no momento que a Europa parou de se preocupar com o continente africano. Nós temos aqui na legenda essas áreas que eram até então colônias inglesas, francesas, portuguesas, italianas, belgas, espanholas, que conquistaram a sua independência a partir desse momento.
Temos aí as fronteiras étnicas e políticas da África. Então, essa que era a África antes mesmo da divisão, né, do território lá do imperialismo. E agora a gente tem uma África agora divisão étnica, onde a gente consegue observar essa divisão étnica, professor Jorge. Era a real divisão mesmo da África antes do período do imperialismo. Isso, que então, é a divisão política atual. E a divisão política aqui, ó, é a divisão atual, correto. Então, olha só, que diferença que a gente consegue observar, né? Então, muitos povos vivendo dentro de um mesmo território. Isso vai dar problema, Rogério. Arretou vários problemas e até hoje. Problema religioso, problema cultural, problema de movimento separatista, como vimos há pouco. Então, religiosos. Isso é reflexo desse processo aí de divisão do território africano aí, principalmente, galera, guarda isso aí, ó, século XIX, imperialismo. Então a galera chegou aí, ó, no continente africano e começou a divisão desse território, não respeitando, né, esses povos, essas etnias que já viviam dentro da África. Uhum. E depois viraram nação, né? Não, agora desse pedaço aqui todo vai ser um país. Exato. Mas aí o pessoal lá, ué, eu vivo aqui, meus antepassados vivem aqui há mais de 1000 anos. E agora isso aqui não é mais meu? E então isso aí gerou problemas que perduram até hoje, que é problemas de fronteira. É isso? Então vocês perceberam lá, dê uma analisada melhor sobre aquelas legendas e os países que acontecem. É isso, Rogério? Exato. Porque são muitos problemas que tem lá na África e falamos sobre isso nessa aula, que é esse surgimento, essa origem desse subdesenvolvimento tão intenso nesses países subdesenvolvidos, principalmente a África. Muito bem. Beleza? Então, a gente vai, mas a gente volta aí com vocês para fazer a revisão. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Tchau.